Seu Ilvio Braz de Azevedo, que plantou 140 hectares no município de Conceição da Barra de Minas. Empresário, ele atua em vários setores da economia e conta que está gostando do novo negócio. Então a gente tem esse carinho. Quando você cria carinho com o animal de estimação, a gente cria a árvore como um ser vivo. Então a gente vê ela crescendo, a gente quer nutrir ela bem, a gente fica torcendo para chover, para ela não passar sede. Essa aqui tem 10 meses. Já está maior do que eu, mas não tem muita vantagem não, que eu sou bem pequeno, então não é muita vantagem não. Aqui na fazenda, o plantio das mudas é feito com a ajuda de uma plantadeira manual. Seu Ilvio lembra que o cedro australiano exige solos de qualidade que não devem ser rasos ou pedregosos. Já foi colocado adubo, foi molhado, para ela fixar bem no terreno. Qual o espaçamento que vocês plantaram aqui? 3,5 por 3,5. Isso vai dar quanto assim num hectare? 820 árvores por hectare. O cedro australiano não é uma árvore rústica como o eucalipto e para produzir bem exige uma série de cuidados. O primeiro ano de vida é a etapa mais delicada para o desenvolvimento da planta. Além de caprichar na adubação, os agricultores precisam evitar o crescimento de mato nas entrelinhas e devem usar produtos para combater um inimigo bem conhecido, a saúva. Ela estava cortando todas as folhas, deixando a planta sem condição de realizar fotossíntese e vindo aí até perder a planta por completo. Tem que estar periodicamente fazendo combate em toda a área. Benedito Stout já cultivava eucalipto e mogno africano e resolveu plantar 20 hectares de cedro australiano em Santo Antônio do Amparo, Minas. Eu achei que foi muito bom, porque você está plantando para tora, e adaptação na região, uma planta vigorosa, de fácil manejo. Nos primeiros anos de crescimento, um cuidado importante é fazer a poda dos galhos inferiores, que podem criar nós na madeira. Pelas contas da Fazenda Bela Vista, considerando todos os gastos até o corte final da árvore aos 15 anos, o cultivo exige um investimento médio de R$ 26 mil por hectare. Cedro australiano vai bem em qualquer região do Brasil? Ele vai bem em muitas regiões, mas não em qualquer região. É necessário que tenha uma quantidade mínima de chuva para que ele se desenvolva bem. Quanto de chuva? Essa quantidade é em torno de 1.300 milímetros. Por ano? Por ano. Quando chega aos 3 anos de vida, o cedro australiano precisa passar por um primeiro desbaste. O objetivo é cortar 1/4 das árvores para aumentar a entrada de luz, reduzir a competição e fazer uma primeira triagem. Com isso, o cultivo, que começou com 820 árvores por hectare, vai ficar com cerca de 600. É importantíssimo para garantir apenas plantas ótimas, com bom desenvolvimento, homogêneas, que são as árvores que a gente precisa para a serraria. Nessa etapa, como as árvores são jovens, a madeira só pode ser vendida para lenha, o que gera em média uns R$ 1.000 por hectare. Paga essa etapa do manejo, de fazer o desbaste selecionando as árvores que vão ficar. Quando chega aos 8 anos de vida, o cedro australiano passa por um segundo desbaste. É uma operação de grande escala que tem o objetivo de cortar metade das árvores de cada talhão. Os cedros retirados nessa etapa têm porte médio e rendem toras como essa, que podem ser aproveitadas em serrarias. Com isso, cada hectare que tinha 600 árvores ficará apenas com 300. Os cedros que permanecem na área vão crescer bastante até os 15 anos de vida, quando ocorre o corte final. Na serraria da fazenda, a gente nota que esse cedro de 8 anos já rende bons cortes. Ricardo explica que muita gente prefere serrar a madeira na propriedade ou em empresas de terceiros para agregar valor ao produto. Além das pranchas, a fazenda também prepara essas peças próprias para forros. Tem um mercado tipo as moveleiras, tipo as fábricas de esquadrias, porta, janela, até para o uso estrutural, que seria, por exemplo, a indústria de caminhão-baú. Levantando a peça, você vê a leveza. Deixa eu ver aqui. Rapaz, é leve mesmo? É leve. Você não faz força nenhuma aqui para levantar a madeira. É leve. Nos últimos anos, a fazenda também passou a investir numa linha moderna de tábuas, bandejas e peças para casa. E
será que esse cedro da Austrália é bom negócio para o agricultor? Nas contas da fazenda, cada hectare deve gerar 260 metros cúbicos de madeira, somando o desbaste de 8 anos e o corte final aos 15. Se essa produção for vendida como tora, pode trazer um lucro de cerca de R$70 mil por hectare. Isso já descontados os custos de produção. No caso da venda da madeira serrada, o lucro líquido subiria para uns R$240 mil por hectare. Mas vale lembrar que isso são estimativas. Afinal, custo e preço costumam variar bastante ao longo do tempo e de uma região para outra do país. Vai torrando aos poucos, né?